Olá! A gente sabe que receber um diagnóstico relacionado ao coração pode trazer um monte de dúvidas, né? Por isso, a ideia aqui é desvendar juntos o que é doença arterial coronariana crônica. Vamos, passo a passo, transformar a informação em mais tranquilidade e controle, tanto para os pacientes quanto para suas famílias. E essa frase aqui no slide resume perfeitamente a nossa filosofia. Sabe, o conhecimento é, sem dúvida, a ferramenta mais poderosa na jornada da saúde. É sobre isso criar uma parceria de confiança. Porque quando se entende o processo, as decisões são melhores e, claro, os resultados também. Então vamos começar pelo começo, pelo básico. Entender direitinho como o coração e as artérias funcionam é o primeiro grande passo para conseguir lidar bem com a condição. Olha só que interessante essa analogia. Vamos pensar no coração como se fosse uma grande usina de força, que abastece uma cidade inteira. As artérias coronárias seriam os cabos de energia que mantêm essa usina funcionando a todo vapor. Agora imagina se um desses cabos fica meio entupido. A energia falha. É um jeito bem simples e visual de entender a importância delas, né? Tá, mas como é que esses entupimentos acontecem? O nome do processo é aterosclerose e ele acontece em etapas, bem devagarinho. Primeiro, a parede da artéria sofre umas pequenas feridinhas. Aí, o colesterol ruim, o tal do LDL, se aproveita disso e começa a grudar ali. Com o passar dos anos, esse acúmulo vira uma placa dura, que vai fechando a passagem do sangue. É um processo silencioso que leva muito tempo para se desenvolver. E aqui vem a parte mais importante, a mensagem que precisa ficar. Sim, a condição é séria, mas olha, ela é totalmente gerenciável. Não é uma sentença, de jeito nenhum. Com o tratamento certo e as mudanças no estilo de vida, é super possível ter uma vida longa, ativa e com muita qualidade. O controle está ao alcance. Beleza! Agora que a gente já entendeu o básico, vamos para a próxima parte: a jornada do diagnóstico. Entender esse caminho ajuda muito a diminuir a ansiedade e a se preparar para cada etapa. Essa linha do tempo funciona como um mapa, sabe? Começa com aquela primeira conversa no consultório, depois vem os exames de sangue, os testes para ver como o coração reage ao esforço, às vezes pode precisar de exames de imagem mais detalhados e, em alguns casos, o cateterismo. Cada passo vai montando um quebra-cabeça, dando uma imagem completa da saúde do coração, para aí sim definir o melhor tratamento. Aí surge aquela dúvida, né? Peraí, mas todo mundo precisa passar por todos esses exames? E a resposta é não. Isso é fundamental. A medicina hoje em dia é personalizada. O médico vai desenhar esse caminho diagnóstico sob medida para cada pessoa, com base nos sintomas, no histórico e nos resultados que vão aparecendo. Isso garante que o cuidado seja o certo para a pessoa certa. Ok, diagnóstico entendido. Agora a gente entra na parte mais, digamos, mão na massa da jornada. Como os pacientes e também os familiares podem assumir o controle da saúde do coração. E para isso existe uma ferramenta fantástica: os 8 essenciais da vida. Um guia bem claro da American Heart Association. Ele aborda tudo: alimentação, atividade física, sono, peso e, claro, o controle do colesterol, do açúcar no sangue e da pressão. Todos são super importantes, mas olha, parar de fumar e controlar de perto o colesterol e a pressão geralmente são as atitudes que trazem um impacto mais rápido e mais forte para estabilizar a doença. E falando em controle, vamos dar um zoom num número que é crucial. Para quem já tem a doença coronariana, a meta do colesterol LDL, aquele que a gente chama de ruim, é bem rigorosa. Tem que ser abaixo de 55. É um alvo super específico e muito, muito importante para estabilizar as placas e evitar problemas futuros. Para ajudar a colocar a alimentação nos eixos, que tal um checklist prático? Pense nisso como um guia para o dia a dia. Pelo menos 5 porções de frutas e vegetais, trocar o pão branco pelo integral, tentar comer um peixinho na semana. São pequenas escolhas que, quando a gente soma, protegem o coração de uma forma incrível. A parte dos remédios também precisa de organização, né? E não precisa ser complicado. Usar aquelas caixinhas organizadoras, colocar um alarme no celular e ter sempre uma listinha atualizada dos medicamentos são passos simples que fazem toda a diferença para não esquecer nada. E a regra de ouro: nunca, de jeito nenhum, parar um remédio por conta própria sem falar com o médico. Bom, a gente sabe que nenhuma jornada de saúde precisa ser solitária. E é por isso que a nossa última parte foca na rede de apoio, o papel fundamental da família e dos amigos para o sucesso do tratamento. E essa imagem ilustra isso de um jeito brilhante. Cuidar da saúde é um trabalho em equipe. De um lado, o paciente tem suas responsabilidades, como seguir o que foi combinado e contar o que está sentindo.
Do outro, a família entra com suporte emocional. Ajuda a preparar uma comida mais saudável, incentiva uma caminhada e até ajuda a lembrar dos remédios. É uma verdadeira parceria. E aqui tá o pulo do gato, sabe? A mudança de hábito fica muito mais forte quando todo mundo em casa abraça a ideia. Aquelas pequenas rotinas do dia a dia, quando feitas em conjunto, são as pecinhas que constroem um futuro com um coração muito mais saudável. E para fechar, fica essa mensagem final de apoio e de esperança. A jornada com a doença coronariana crônica é um processo de cuidado contínuo, é verdade, mas com informação de qualidade, uma equipe de saúde dedicada e uma rede de apoio forte, é totalmente possível viver não só mais tempo, mas viver muito melhor. Cuidar-se com carinho é o segredo.